Você esquece tudo que lê? É aquela pessoa que, quando lê um livro, não se lembra mais do seu conteúdo, nem do nome do autor, nem absolutamente nada do que ele trata? Você se sente meio burra ou burro em função disso? É muito desconcertante, não é? Mas é preciso entender como funciona a memória. Antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou a Moni de França, esse é um nome comercial. Eu estudei muito na minha vida. Fiz magistério, fiz direito, fiz exame da OAB, fiz mestrado em direito, fiz concurso público, fui aprovada na carreira de delegada de polícia, na qual me aposentei com muita honra. Fiz cursos em relação ao período de aposentadoria, cursos livres. Também já fui aprovada em concurso para professor da Academia de Polícia de São Paulo. Tenho uma considerável experiência em leitura e estudo. E por isso que eu estou aqui, para compartilhar algumas coisas que eu já aprendi e que ainda estou aprendendo, porque eu nunca paro de estudar. Você acha que a sua memória é ruim porque quando lê um texto ou livro não se lembra de quase nada dele? Não existe memória ruim. O que existe é memória treinada e memória destreinada. A memória deve ser treinada para lembrar de fatos, coisas, pessoas, números, eventos. É como um músculo. Qualquer músculo fraco não pode ser um bom produtor de força. Portanto, não diga mais minha memória é ruim, e sim minha memória está destreinada. Fazendo os exercícios adequados, você poderá se fortalecer sob o ponto de vista da memória. Existem técnicas para melhorar a memória, sabia? E quanto aos pequenos esquecimentos, aqueles que acontecem toda hora? A gente esquece onde põe o celular, onde põe o óculos, onde põe a chave do carro. Isso é um outro departamento. Se você não está atento ao que faz, o problema não é de memória, mas sim de atenção. De modo que você está pensando numa coisa e fazendo outra. Então a sua atenção não está na ação de colocar o telefone ou a chave em algum lugar. Desse modo, esse esquecimento decorre da falta de atenção. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo, embora possa parecer que sim. No livro A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan, está dito que é uma ilusão pensarmos que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro atua em uma coisa de cada vez. Então, quando a gente está pensando que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o que o nosso cérebro está fazendo é pular de uma coisa para outra. E nesse pula-pula, ocorre como se fosse um delay na nossa mente. E isso sim afeta a nossa atenção e a nossa memória. Outra coisa que está relacionada à memória diz respeito à leitura. Você acha mesmo que a primeira vez que você lê um livro, você vai entender tudo ou deveria entender tudo? Se sim, está equivocada ou equivocado. A primeira vez que você lê um livro ou texto é para ter uma noção geral. Ninguém vai entender 100%. Provavelmente você vai entender algumas das principais ideias, mas não 100%. Portanto, não se cobre por isso. Existem também técnicas para melhorar a leitura e a compreensão daquilo que se lê. Agora, uma coisa importante se saber. Mesmo que sejam poucas as ideias que você compreendeu, provavelmente você se lembrará dela. Quero dizer que a compreensão é muito importante quando se trata de memória. Quanto mais compreendemos, mais conseguimos nos recordar. Vamos agora entender um pouquinho como funciona a memória. Nós temos dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a de longo prazo. A memória de curto prazo funciona como a memória RAM do computador e a de longo prazo como o HD. Primeiro a informação entra na memória de curto prazo e depois passa para a de longo prazo, mas nem tudo. Não é toda a memória de curto prazo que vai passar para o longo prazo. Nosso cérebro tem a tendência de lembrar daquilo em que pensamos. Se não refletirmos sobre aquilo que estamos estudando, mais difícil será a memorização. Nesse ponto, eu gosto de lembrar da época de concurso, quando eu fazia esse tipo de reflexão. Então, fora da área do momento de estudo, eu fazia relações entre os conceitos das diversas disciplinas e procurava localizar na realidade um fato que eu pudesse aplicar. Então, eu estava pensando
naquele assunto, meditando sobre ele. Por exemplo, o atropelamento. Então, eu procurava analisar as consequências do ponto de vista penal, do ponto de vista civil, a culpa, né? Sob o ponto de vista penal, sob o ponto de vista civil. E isso posso atestar que ajuda muito do ponto de vista da memória e favorece muito, principalmente nos momentos de realizações de provas ou concursos, né? Porque a gente fica com aquilo muito bem compreendido e nítido, portanto, acessível. Mas voltando aqui à questão do funcionamento, o nosso cérebro divide a informação em pequenos pedaços, depois junta de forma a torná-la familiar, né? Inclusive, há um estudo dentro do livro Ultra Aprendizado que demonstra que letras aleatórias você não consegue se recordar com facilidade, mas se você der um significado ou juntá-las de modo que fique significativo, a memória melhora muito. Por exemplo, NASA, CIA, FBI são os exemplos que aparecem no próprio livro. Um outro estudo que aparece também no mesmo livro foi proposto pelos pesquisadores Craig e Lockhart e ele foi feito para verificar qual a melhor maneira das pessoas se lembrarem de determinados assuntos ou temas. E o que se conclui do estudo é que quanto mais significado tiver, mais a pessoa se recorda. Ou seja, se as palavras têm um significado profundo, você consegue recordar-se mais. A memorização é favorecida com isso. Então, se você quer melhorar a sua memória, procure principalmente entender o conteúdo daquilo que você lê. Buscar o significado, refletir, inclusive fora do horário da leitura ou do estudo, né? Lembrar daquilo, procurar fazer relações com a sua realidade. Isso favorece bastante. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de noções de memória, leitura, funcionamento da memória. E nos próximos vídeos eu vou tratar melhor sobre técnicas que podem auxiliar a memorização. Espero que tenha ajudado e que você tenha gostado. Obrigada.